com a camisa 2, Antônio Coimbra. Bom Aurélio dia! Schomer, bom dia! Em Porto Alegre, 9 horas e 13 minutos. Começamos bem hoje, só com 13 minutos de atraso. Sim, eu lembro dos tempos que tinha o Grenal, né? Isso na década de 1970, eu era menino, e parava a cidade, parava o estado do Rio Grande do Sul para ver o Grenal, né? Certo? Eram os tempos em que não tinha esse negócio de lugar de fala, era todo mundo falava só no Grenal. O que aconteceu de lá para cá que o Grenal perdeu a importância e o lugar de fala está na boca do povo, né? Sobre o Grenal, a questão é que surgiram outros times, né? Então, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, agora não está lá grande coisa, né? Mas tem aquele, o Não, Juventude, né? juventude eu sempre fui juventude, inclusive eu me envolvi em episódios de violência, eu confesso, eu jogava pedra nos jogadores do Inter, brigar com o torcedor do Inter, com o torcedor do Grêmio, e o torcedor do Acho que Inter e já do Grêmio prescreveu que ia tudo. para Caxias fazer isso, realmente era uma coisa abominável, a gente detestava, e eles sempre roubavam. Os juízes sempre roubavam a favor da dupla Grenal. Por isso que o Eu Juventude nunca, não é. eu nunca vi É um só por isso que o Grenal. Juventude não é campeão gaúcho todos esses anos, como deveria ser. Eu nunca fui num jogo do Grenal. Assim, o único jogo, na verdade, que eu fui pessoalmente no estádio foi um jogo do Inter e do Juventude. O Inter ganhou. É isso, rapaz. Sempre roubado. Pode ter certeza que o juiz roubou. Quando o Inter ganha do Juventude, foi roubado. Eu não consegui ver porque no estádio é muito pequenininho, né? Quem é acostumado Não, a ver na não é televisão. verdade. Maledicência. O Alfredo Jaconi é o melhor estádio. É estádio padrão europeu. Ah, Não, eu vi no Beira-Rio, né? Eu sou colorado de batismo, né? Ou seja, meu pai dizia que eu era colorado. Aí, quando me perguntavam na escola, tu é gremista colorado? Eu dizia colorado, mas eu não sabia o que que era colorado. para todos os efeitos, eu estou tomando suco de abacaxi. Muito bem. Para todos os efeitos, lógico. Com. Não, com água, lógico. Tá certo. Porque, Essa hora. a Minalba de Campos do Jordão, aqui, ó, fazendo. Cadê o Então, eu tenho lugar de fala de batizado Minalba? como colorado. E tu, batizado como. Ou tu escolheu consciente, assim, aos 12 anos ou mais, O que é o time? o time. Eu demorei para escolher, foi um negócio, foi uma indecisão, até que eu escolhi o Muito Juventude. bem, muito Mas com bem. uns 10 anos, desde que eu me conheço por gente, já era Juventude. Eu não escolhi, me disseram que eu era colorado, eu aceitei. E fui desclassificado lá pelos 14 anos. Um amigo meu perguntou: Mas tu torce? Não, não torço. Tu vai ao É. estádio? Não, nunca fui. Uns 20 anos depois eu fui. Tu torce. Então tu não torce a favor. Tu torce contra o Grêmio? Também não. Aí ele achou que eu não era colorado. Rapaz, Eu não tenho paixão clubística. a gente volta para o futebol no final, mas vamos falar do lugar de fala aqui. O cara que botou no vídeo, Não, esses minutos aqui foi para espantar eventuais pessoas que que só vem em acham que começo. futebol é assunto desinteressante, Não, né? Então, esse tá fugindo. não, é um assunto irrelevante, isso não tem a menor dúvida que ele é irrelevante. As histórias que a gente tem com o futebol. Bom, já que a gente está no futebol, deixa eu contar uma. Eu tenho uma gratidão com o pessoal do Inter, porque uma vez eu fui no Centenário, em Caxias do Sul, né? No estádio do Caxias, né? Uhum. Popular Chiqueirão lá, né? A gente chama, os torcedores de juventude chamam. E aí, no final do jogo, depois de terminar o jogo, teve uma briga no campo, né? Porque na época não tinha as proteções, a gente descia para o campo. Sim. A gente pulava para o campo, tinha uma altura lá, mas a gente pulava. E teve uma briga entre a torcida organizada, a Tosca, que era do Caxias, com a Camisa 12 e a Fico do Inter, que eram as torcidas organizadas do Inter na época, né? Não sei se existe ainda. Aí eu peguei e eu estava com a camisa do Juventude na torcida do Inter. Eu fui lá para secar o Caxias. Né? Sim. Me senti protegido no meio da organizada do Inter com a camisa do Juventude. Gostava de aprontar dessa. Né? Aquele verdão, era um verde bem enfático na época, né? Era um verde claro. É, descemos, e aí eu desci, né? Quando a torcida do Caxias me viu com aquela camisa do Juventude, vamos pegar ele, né? Rapaz, foi uma tal de solidariedade da torcida do Inter. Me botaram para cima de volta, me botaram no cordão de proteção lá, com aqueles, aqueles Sim. brutamonte.
Tá tudo É certo. o amigo, é o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exatamente, né? E eles, poxa, os caras do Caxias querem pegar o cara do Juventude aí, que coisa séria. No outro jogo a gente quer bater nesse aqui, mas hoje a gente vai protegê-lo. Exatamente. Depois tinha briga feia. Teve uma noite que a gente deixou o time do Inter de calçãozinho no inverno de Caxias do Sul. Deixamos até depois da meia-noite eles sem poder entrar no vestiário, porque o vestiário, a entrada do vestiário era do nosso lado da torcida. Sim, aí E, vocês bloquearam. e alguém no Juventude teve a ideia de fazer reboco nas arquibancadas. Para quê? A gente quebrou aquele reboco todo, aquilo virou pedra, né? E aí os brigadianos saíram, porque nós estávamos começando a jogar pedra nos brigadianos também. E aí só resolveu quando apagaram as luzes do estádio e vieram a polícia de choque, né? Aí veio o choque, acho que veio de Porto Alegre. Demorou mais umas 2 horas. Aí a gente saiu do estádio como deu. Foi aquele jeito. Mas Não tem lugar de fala para essas arruaças. não, eu adorava essa briga, jogar pedra no ônibus do Inter e do Grêmio. Porque eles sempre roubavam da gente. Isso é um horror, isso. Porto Alegre, essa rivalidade, um dia a gente tinha que fazer um vídeo sobre essa rivalidade, já combinamos, rivalidade Caxias-Porto Alegre. Né? Não, ela não me parece mais tão forte hoje em Não, dia. infelizmente, né, os bons hábitos se perderam, né, as melhores tradições foram embora. Era o tempo que a gente odiava, né? E o pior é que as mulheres de Caxias não odiavam, né? Então a gente fazia as festas lá, via os caras de Porto Alegre ficavam com as mulheres. Isso era realmente o motivo. Eu acho que isso alimentava, então, o Não, ódio. como alimentava? Isso só alimentava, né? Na Copa, aqui, né, em Eu me Porto lembro. Alegre, a gente ficava bastante irritado que o gringo feio recebia a atenção das nossas. Não, é verdade, isso mudou, né? Sabe como é? É que com o tempo a gente ficou muito mais rico que Porto Alegre. A maneira das mulheres gaúchas verem os caxienses melhorou bastante. Pena que eu não peguei essa época, eu já estava em Salvador, eu não tive. Essas cidades, assim Eu como não peguei Caxias, esse tempo. Bento Gonçalves, né? Elas ficaram tão Não, ricas que elas têm até engarrafamento pior que em Porto Alegre, não, e porque o Renato Gaúcho as ruas são conquistou o mais ou mundo. menos as mesmas, né? Mas o número de carros aumentou assim absurdamente. Com certeza. Então, em Bento Gonçalves, 5 horas da tarde, tá tudo trancado. Antigamente tinha a hora do colono na Júlio Caxias e Caxias, né? A gente chamava de hora do colono. Era o pessoal saía no fim da tarde, domingo, e ficava passeando na avenida por falta absoluta falta Mas do que então, fazer. Aurélio, Mas vamos o para Renato, esse lugar não, de fala aí. só Tu para acredita esse que lugar de a gente fala tem lugar de e fala introduzir. Não, oprimido pelos não, vamos lá, porto-alegrenses? vamos lá. Vamos introduzir o tema, fazer uma ponte com essa palavra de duplo sentido que cabe. Você já vai entender por que cabe. Eu vi um gringo de Bento Gonçalves que conquistou o mundo. O mundo, ele foi para Dubai lá. Dubai é o Bahrein, lá onde é Catar, onde se decide a Copa do Mundo, né? De clubes. Bahrein. O Renato Portaluppi, o famoso Renato Gaúcho, né? Que era o. Que é o atual Que quando chegou no Rio de Janeiro virou o pegador maior do Rio de o Janeiro, né? rei do Rio, Não, né? o pegador, o serial pegador mais famoso da história, né? Então ele conquistou o mundo, foi um gringo, foi isso que mudou realmente a nossa fama, mas aí eu já tinha passado dessa época, já tinha vindo para a Bahia, Sim. perdi esse momento lindo de ter essa fama do Renato Portaluppi, né? E tu já tinha o talento para ser um homem de família, Bom, né? tá. Então, Monogâmico. introduzindo o As tema, águas eventualmente barrentas, mas calmas do casamento. não, introduzindo o tema, eu acho que esse lugar de fala casualmente surgiu assim, eu gosto muito do trocadilho, ele surgiu de um pessoal que se preocupa muito com o lugar do falo, né? Quer dizer, esse pessoal, porque você veja que você é psicanalista e tal, né? Então você sabe que a Sou questão, psicanalista, ex-psicanalista, assim. sim, bom, mas uma vez Eu psicanalista. achei os pacientes muito chatos, né? Não tinham vidas tão interessantes quanto eu esperava Não, na isso me minha. lembra, uma psicóloga minha, eu já fiz terapia com psicóloga em Guiana, inclusive, né? Eu só fazia com ela porque ela era muito bonita, mas sim, não, mas ela era inteligentíssima também. Não, eu também fazia por todos os motivos possíveis e imagináveis que possa fazer. Ela era muito legal. Os E aí, motivos errados são certos também. não, claro, os motivos eram ótimos, os motivos eram sensacionais. E aí, pense em motivo bom, era tudo aquilo. E aí, um dia eu estava conversando com ela, ela disse: Marco Aurélio, que eu chamava Marco Aurélio.
Ai, desse reme-reme. Vamos ao assunto, vamos ao tema. Não sei se você deve ter feito isso com alguns dos seus pacientes. Então, mas ela justamente ela queria saber do lugar do falo, ela queria saber dessa questão, né? Porque Sim. a falocracia foi uma coisa inventada a partir da linguagem da psicanálise que transformou o pênis em falo, né? Ou seja, é um símbolo, um totem. Um símbolo. O totem, né? O Freud tem aquele livro Totem e Tabu, que você deve ter lido, que é adorável, né? Dizem que é uma sociologia muito ruim, mas eu gosto daquela sociologia. A ideia de que os homens entrarem em acordo para dividir as mulheres é uma ideia muito cara para mim em sociologia. Continua cara, eu gosto do Freud sociólogo, com todos os erros fáticos e de referência de fontes Na que ele verdade, pode ele ter pega tido. um mito, né? Um mito que é explorado por vários outros, né? Por Darwin, pode-se dizer que, de certa maneira, está na base ali do estado de natureza do Hobbes, né? Aquela coisa mais paranoica do Hobbes. E a sociologia dele, na verdade, é a psicanálise mesmo, né? Não chega a ser uma sociologia, mas ela tem uma teoria geral sobre por que a gente se controla na sociedade, né? Exatamente. Assim, a ideia básica do Freud é, olha, a gente descobriu que ter limites nos dá mais possibilidades. Com certeza. E principalmente na divisão de mulheres, ou seja, você evitar o estupro, que é o grande barato de uma sociedade civilizada, é interditar o estupro, o lugar do estupro. Sim, sim. A gente vai falar isso no outro programa, mas é interessantíssima essa tese. Mito da cultura do estupro, né? Mas o Freud já situava muito bem isso, quer dizer, vamos interditar esse negócio de um pegar a mulher do outro e principalmente a força, né? Vamos acabar com isso, porque isso realmente é danoso para o tecido social. É daninho. Bom, mas deixa eu resumir meu ponto de vista e deixo com você, né, sobre o lugar de fala. Por que eu inicio com o lugar de fala? Parece uma brincadeira e não é. Por quê? Porque do lugar do falo surgiu a falocracia, ou seja, a ideia de que o homem fala sobre tudo. E isso é imperativo na literatura e na filosofia, a gente já falou disso aqui, né? Existem muito poucas escritoras mulheres e existem muito poucas, embora preciosas, lógico, tem várias, né? Hannah Arendt, Hannah More, tem várias escritoras mulheres que foram marcantes, né, do seu tempo. Mas a literatura de amor cortês, que é a grande literatura que nos embasa, que depois vai dar no romantismo, e que é a fonte da inspiração tanto da direita quanto da esquerda, né? Tanto a esquerda ocidental quanto a direita ocidental se baseiam na literatura de amor cortês, né, que é meritocrática, né? Quer dizer, você teria que ter a mulher por mérito. Isso é uma ideia. Ajeitando aqui o sucedâneo de fala. É interessantíssima da ideia de ter a mulher por mérito, né, dentro desse sistema divisório. E aí o romantismo também serve à esquerda, porque o romantismo ele é basicamente utópico, né? Ele tem um lugar de utopia, do amor como amálgama dos laços, né? A ideia do amor como o amálgama de uma sociedade é uma ideia profundamente esquerdista. Toda a esquerda do Ocidente bebe nessa fonte da sociedade organizada pelo amor uns aos outros. E também é uma ideia cristã, né? É uma paródia do cristianismo. Mas isso aí é outra história. Estou mais por essa interpretação. Exatamente, isso. Eu acho que John Gray tá falando disso e tal, né? Aliás, John Gray fala uma frase fantástica, que o ateísmo é a última conquista do cristianismo. Concordo com ele, porque o ateísmo nosso é do Spinoza, e o Spinoza ele está profundamente inserido no ambiente cristão, embora ele fosse judeu. O Deus dos filósofos é o desaparecimento do Deus religioso. Exato, bom, vamos para o lugar do falo. Voltando para o lugar do falo. No lugar do falo, a falocracia. Ou seja, os homens é que inventaram essa história de amor cortês, inventaram todo o romantismo e inventaram todo o discurso político do Ocidente. Basicamente é isso. Claro que existe, você vai ter exceções, mas as exceções só provam a regra. É o falo falando. E aí surge toda a lógica do pós-modernismo, que embora também seja toda falocrata, não conheço um filósofo pós-modernista desses grandes influenciadores, Deleuze ou Derrida, que fosse mulher.
Assim como o marxismo piorou, né? O marxismo piorou porque nenhuma mulher jamais governou um país oficialmente marxista. Nunca. Não existe uma única exceção. Tá? Enquanto as mulheres já governaram vários regimes liberais, e nós temos agora, recentemente, a governadora de Santa Catarina, que é bolsonarista, de direita, é conservadora, e é uma mulher. Que legal, né? Ela não é falocrata. E ela tem lugar Não, de isso não fala. impede. O fato dela ser mulher não impede que ela Exatamente. seja. Não, mas é isso que nós vamos chegar lá. Então, a governadora de Santa Catarina, Daniela, é o nome dela, né? Bom, ela não poderia ser classificada como um falocrata. Mas o pós-modernismo, ele, ao contestar a falocracia, ele coloca as categorias e cria essa ideia do lugar de fala, quer dizer, só o negro pode falar do negro, só o índio pode falar do índio, é, só a mulher pode falar da mulher, só o trans pode falar do trans, só o gay pode falar do gay, só a lésbica pode falar da lésbica. Você tem que ter lugar de fala. Para quê? Para desconstruir a ideia da falocracia. Mas todo esse discurso de lugar de fala é baseado em falocratas brutais, como Foucault. Não me parece alguém que seja tão falocrata, até na maneira de que muitas coisas eu concordo com ele, na maneira de encarar a história da sexualidade. Ele é um bom narrador da história da sexualidade. Eu não acho que ele seja um mau narrador da história da sexualidade. Eu bebo da fonte dele. Claro, Né? eu vou dizer que ele é até claro. Exatamente. E ele não é entre os pós-modernistas, ele não é dos piores, longe disso. Derrida é muito pior. Derrida realmente é aquele revolucionário que é contra tudo e contra todos. Tem odioso de tudo. Me lembra muito Lutero, que era odioso de tudo. Né? Que inspirou as piores barbaridades, incluindo o nacionalismo. Quem cria a base do nacionalismo é Lutero. Né? Aquele nacionalismo barra pesada, né? Que é uma coisa que causou tantas guerras, enfim, tantos equívocos, né? Mas, enfim, é claro que eu discordo do lugar de fala, e claro que eu discordo que exista uma falocracia. O que existe e aí eu vou concordar com Freud, é que o homem, por sua natureza de não poder reproduzir, e aí você pode ver isso como psicanalista, o homem não gera vida. Não gera sozinho, entendi. Não, ele não gera sozinho. Não gera, A mulher também não gera sozinha, mas, quer dizer, hoje gera sozinha, né? Hoje dá para pegar daqui a pouco vamos partenologismo, a mas inseminação artificial resolve o problema do gerar sozinho. Mas o homem ele não dá à luz a filho. Não é a mesma coisa você participar do ato e outra é incerteza, né? Ele não sabe se o filho é seu. Hoje sabe pelo DNA, mas na época que o Freud escreveu não sabia. Né? Então, essa insegurança do homem, esse ter que disputar o lugar o tempo todo, ter que se expor à violência, ter que se expor ao trabalho, ter que se expor à incerteza, às intempéries, para conquistar um lugar no mundo, para poder ter descendência, enquanto que a mulher pode escolher quem vai fecundá-la e tal, aquela coisa, mas é certo que ela não sendo estéril, ela vai conseguir reproduzir e tal, é uma zona maior de conforto. Então, o homem, por estar fora dessa zona de conforto, ele acaba escrevendo mais, ele acaba se dedicando mais a certas atividades. Isso na história, não estou falando de hoje, porque hoje as condições mudaram, né? Mas não existe eu discordo que existe um lugar do falo uma falocracia e que, portanto, eu discordo por consequência que o lugar de fala começou com a mulher, começou com essa questão da sexualidade, para depois ir para outros campos. Eu discordo que existe um lugar de fala. Eu acho que é completamente absurda a ideia de lugar de fala. Então, meus olhos azuis não me impedem, não devem me impedir de falar sobre o que quer que seja, sobre quem quer que seja. teus olhos azuis e outras partes da tua anatomia. Sim, A questão aqui, me parece, a gente pode pensar o lugar de fala como um conceito, como ele efetivamente é usado, que é uma coisa horrorosa, né? E a ideia geral de lugar de fala, que me parece uma ideia boa. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então, vou começar pela parte boa, né? A noção de que é importante buscar também, sempre incluir, se possível, incluir numa discussão aqueles que têm uma experiência
mais direta ou mais constante, né, mais cotidiana, me parece uma excelente ideia. Né? Enriquece, lógico, sem dúvida nenhuma. Né? Mas Se você soubesse quantas vezes eu me dispus e quis e desejei ouvir pessoas negras sobre o racismo, tenho maior interesse. Eu tenho maior interesse em ouvir as mulheres sobre o feminismo, e sobre tudo, sobre qualquer tema. Tenho interesse em ouvir as lésbicas. Eu tenho uma viva curiosidade por isso e exerci essa curiosidade o tempo todo. Não, eu também gosto muito, e inclusive gosto muito de discordar. Eu gosto de ouvir a opinião das pessoas e dizer, interessante, mas eu não concordo com essa posição. Fazer a polícia dos pressupostos, encontrar as falácias, né? E esse é o lado positivo da ideia de noção do lugar de fala. Então, olha, vamos tentar incluir essas pessoas. Vamos falar de gravidez? Então, vamos tomar cuidado de chamar umas mulheres aí para conversar sobre isso, se possível, umas mulheres que tenham tido filho, mas que não tenham tido filho, mas que não possam ter filho, né, para que a gente possa ter todos esses pontos de vista, né, de pessoas as mais diversas possíveis. Isso certamente enriquece a discussão. Vamos falar sobre a questão do negro na sociedade? Então, é bom que temos pretos, né? O negro aqui eu estou incluído, né? E é uma das bobagens, né, da busca estatística de dizer que está cheio de negro aqui e ali, está faltando aqui e ali. Eles pegaram um conceito que tu usa conforme for conveniente, que é o pardo, né? Então, o pardo, quando convém, vira preto ou negro, e o pardo, quando convém, vira branco. Mas, enfim, se tu trouxer várias pessoas das mais variadas matizes, né, vai ter um diálogo, a princípio, potencialmente mais rico. Só que não é essa maneira como o lugar de fala é usado nas discussões de centro acadêmico, que não é muito surpreendente, mas às vezes até nas discussões de fóruns, de simpósios, né? Às vezes pode vir até um teórico lá bem intencionado e que começa a criar um desses conceitos, né? Mas aí vai chegar os militantes, vão se apropriar desse conceito e vão xingar o próprio criador do conceito, né? Parece que não é tanto o caso deixa eu ver aqui, a Bruna Frascola escreveu sobre esse conceito, né, na Gazeta do Povo. Então, ela diz assim, lugar de fala, a invenção acadêmica de uma militante brasileira, é o título de um texto da Bruna na Gazeta do Povo, né? Que, aliás, é antigo, é 15 de setembro de 2017, parece. E aí a autora que teria inventado aqui no Brasil esse conceito é a Djamila, né? Tem um livro, O que é lugar de fala, tá? Bom, esse conceito, lugar de fala, é muito confusamente apresentado. Ele não precisava ser tão complicado se ele fosse para ser um bom conceito honesto, né? Então, se fosse para dizer, olha, lugar de fala é aquela posição de quem tem uma experiência mais próxima, mais direta, né? Então, quem é que tem lugar de fala para falar sobre guerra do Vietnã? A pessoa que lutou no Vietnã, os familiares da pessoa que lutou no Vietnã, esse tipo de proximidade mais direta, né? Sim, precisa ter lugar de fala para falar? Obviamente que não. Esse é o ponto. Quem tem lugar de fala tem uma posição mais correta? Obviamente não. Se perguntar para uma pessoa que vive no meio da floresta amazônica, né, o que ela entende da floresta amazônica? Qual é o problema dessa perspectiva? A floresta amazônica é um bicho gigantesco, é uma coisa enorme, é impossível para uma pessoa... Agora, perguntar para 10 mil pessoas que moram na Amazônia, mais alguns climatologistas, mais isso, mais aquilo, sim, aí a gente constrói uma discussão interessante. Agora, achar que a última palavra vai ser feita por um seringueiro, ou por um antisseringueiro, ou por um indígena, ou por um garimpeiro. Qual pessoa que tem experiência direta da Amazônia que vai dizer? Porque eles próprios, obviamente, vão discordar e bastante. Bom. Inclusive, aí, o lugar de fala, ele sofre uma violência daqueles que propõem chamar pessoas com lugar de fala, mas, na verdade, eles querem pasteurizar essa opinião e eles querem, na verdade, utilizar até
objetificar essas pessoas com lugar de fala para dar base para as opiniões que eles querem difundir, muitas vezes sem lugar de fala, inclusive. Eu quero chegar num ponto aqui, é o seguinte, para mim é canalice, é a maneira como é utilizado. É canalice, é pouca vergonha, é safadeza, é gente safada, é gente desonesta que usa esse lugar de fala. Por quê? Porque eles usam o lugar de fala para descaracterizar a opinião para interditar a opinião do homem branco, prata, seja lá o que for, certo? Quando ele não defende a tese que eles defendem, quando ele não defende a ideologia que eles defendem. Se defender, se for Derrida, pode. Então ele não é, ele está excluído, ele tem lugar de fala. Ele é um homem branco, mas ele tem lugar de fala. Então mas começa por aí. De fato, o argumento, preto, não, peraí. Se não tiver a posição que eles concordam, eles também desqualificam. Não, eu vou chegar lá. Então, são três questões. São três questões que mostram, três evidências que mostram o quanto isso é desonesto, o quanto isso é calhorda, o quanto isso é canalha, é uma canalice o que eles fazem. Canalice, eu não vou dizer palavra menor. De acordo. Tá? Primeiro ponto, o homem branco está interditado de falar sobre qualquer coisa identitária, a menos que ele seja um profeta do lado deles. Certo? Se for um profeta do lado deles, pode falar. O Haddad pode falar que na campanha eleitoral, como falou em 2018, que ele não teria feito o kit gay porque ele é um homem cristão e pai de família. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Imagina você dizer uma barbaridade dessa. Eu não diria uma barbaridade dessa, mas ele disse e ninguém disse nada. E aí, e Derrida e tantos outros, eu só quis dar um exemplo brasileiro. Assim como o Lula podia falar que Pelotas exporta, a gente sabe o quê, e essa coisa toda. Sim. Ou pode dizer lá em Vindoé que nem parece a África, e por aí vai. Outra calhordice. Se for mulher, como Camille Paglia, ela está vendida, ela não tem lugar de fala, ela perdeu o lugar de fala porque não falou o que eu quero ouvir. Isso é canalice. Isso é pouca vergonha. Toma sou, eu não tenho lugar de fala porque não falou o que eu quero ouvir. É simples assim. Então é argumento ad hominem simplesmente para interditar a opinião do outro. É coisa de gente totalitária que não admite outra opinião. É só isso. É exclusivamente isso. E outra coisa, e vou dizer mais, acabei de fazer uma entrevista no canal essa semana com relação a isso. Que entrevistei uma mulher negra, de esquerda, inclusive. E ela dizia que bom que pessoas que não são mulheres e não são negras participam do debate sobre a realidade das mulheres negras. As pessoas que realmente têm problemas identitários, que sofrem racismo, que sofrem com discriminação, elas querem que todo mundo participe desse debate, que todo mundo ajude nesse debate. Então é pura canalice, de gente sem vergonha, de gente que sabe que está mentindo, usar esse argumento no lugar de fala para interditar a opinião de outros sobre o tema. O auto-engano é a melhor maneira de mentir, né? Então, eu acredito que há um grau de auto-engano forte aí nesse pessoal identitário, nos militantes em particular. Militantes identitários. Eu admito a pessoa ter essa identidade, eu admito a pessoa lutar por essa identidade. É o que eu disse numa discussão com um conservador. Se eu fosse negro, escravo, em 1819, quando teve uma revolta escrava aqui em Santa Amaro, em São Francisco Conde, eu ia matando todo mundo, meu filho. Eu ia com todo direito, e eu tinha direito de matar todo mundo, porque eu não tenho que aceitar a condição de escravo, não. Ou de escravizado, como querem dizer. Não importa. Eu saía matando todo mundo e estaria no meu direito. Isso é absolutamente conservador. A questão do lugar de fala, para mim, ela tem essa dualidade que eu já comentei. Ela, a princípio, é um conceito interessante, se pensar ele formalmente, mas o uso concreto do conceito de lugar de fala é tudo isso que tu falaste, né? E a gente poderia até colocar mais epítetos, mas o que me parece importante nessa questão é que ele me parece que tende a se desgastar, né? Não vejo assim uma longa porque o argumento ad hominem é muito fraco e que não faz sentido. Agora, assim, a questão do lugar de falo, como tu disseste, né? Ele
tem um sentido interessante aqui, que me parece produtivo, que é a ideia de que o falo, né, ele é um símbolo de poder. Aí tu pode colocar, para preencher esse lugar de símbolo de poder, pode colocar o pênis, né? Tudo bem, tá valendo. Mas o pênis não é a mesma coisa que o falo, né? Então, o falo, tecnicamente, né, ele é tudo aquilo que marca o poder, né, o poder na sociedade. Inclusive, tu pode falar da mulher fálica, né, ou, enfim, o falo, ele é mais uma lógica estrutural da sociedade, né, ele surge no Freud com Na sociedade tupi, ou como em muitas cidades primitivas, você pode colocar o falo na distinção com o pênis, por o falo o poder de decidir onde vai colocar o pênis. E nem todos os homens, nem todos os portadores de pênis vão ter. Sim. E eventualmente poderia pegar, e o Senado romano, né? Não era uma posição fálica, com toda certeza, mas em Roma, o homem com 60 anos, ele era considerado, ele era presumido infértil, na verdade impotente, né? E, na verdade, era uma maneira até de protegê-los de eventuais problemas patrimoniais, ou de proteger a herança, né? Sim, claro, como hoje tem leis contra isso também no Brasil. Então, a lógica ali, quem eram as pessoas com poder ali naquela situação? Olha, eram os velhinhos broxa, traduzindo, né? Mas isso não tirava deles o poder ou a condição fálica, entre aspas, nesse aspecto mais abstrato. A falta que o Viagra fazia na época. Sim, mas o Viagra hoje em dia ele é acusado, né, de prolongar o tormento das mulheres que não querem transar. Não, e o taradismo dos velhos, né? Tipo, esses caras continuam querendo... Porque antes dos 60 anos o cara pensa em muito assunto, mas depois dos 60 ele só pensa naquilo. É impressionante, o cara, quanto mais velho, mais tarado. É um saco. É aquela ideia, será que hoje vai funcionar, né? O cara fica realmente obcecado pelo assunto, pelo tema. Na falta de qualquer outra coisa para fazer, né? A pessoa que desiste muito cedo é porque nunca teve interesse, se poderia brincar. Não, né? Freud disse que depois de 40 anos, depois dos 40, o homem já devia sublimar, não sei se você lembra dessa. O Aristóteles fala que só faz filosofia mesmo depois dos 30, né? Mas a ideia básica é a seguinte, de certa maneira, sim, tu precisa ter um certo distanciamento da parte mais impulsiva para tu ter talvez até um tempo. Claro, porque o sexo além de ser violência, ele nos remete ao mais primário que nós temos em nós, né? Os instintos mais primários que nós não governamos. Isso Santo Agostinho tem aquela tirada fantástica, né? Sobre isso. Santo Agostinho tem uma reflexão profunda sobre essa questão de nós não governarmos a ereção. Olha, agora com o Viagra, até tu tem um controle bem maior. Não, mas o governar para ele era no sentido contrário, de nós não podermos contê-la quando seria mais lógico, mais racional contê-la. Eu acredito que mesmo na época do Santo Agostinho devia ter drogas que permitissem dar uma brochada, né? Então, não, isso sempre existe, né? Então tu pode, aquela história, né? Não, mas a razão tem que ser o governo. Eu sou um grande, eu como Nelson Rodrigues, como Freud, como tantos outros dessa tradição, sou um grande moralista. Eu acho que o homem tem que aprender a se conter, a dizer, não, você tem que interditar o estupro de qualquer maneira. E todas as formas análogas do estupro. A coisa de força a gente vai antecipar aqui, então, a questão da cultura do estupro, né? Porque não. Vamos encerrar. É sempre condenado. Vamos encerrar, porque a gente passou uma tolerância com o estupro, sei lá, das estrangeiras ou dos estrangeiros, né? Eu acho que a gente já situou o lugar de fala. Mas é a lógica da interdição focada, né? Que é aquela ideia assim meio boba, né? Não pode matar ninguém. Claro que pode matar, mas tem que ter um contexto, né? Lógico. Inimigo, em legítima defesa, né?
E a questão do estupro, tragicamente, tem essa lógica também, né? Sim. Mesmo o sujeito que ele vai ser radicalmente contra o estupro em condições da família dele ou da cidade dele, vai eventualmente ser favorável ao estupro das mulheres inimigas, né? Que é um horror na história. Bom, Ou dos homens inimigos também. vamos encerrar aqui, Regis, e a gente passa para outros temas depois, a gente vai... Aqui, a ideia do lugar de fala é realmente assim, muito esquemática, né? Ou seja, idealmente é um conceito muito legal, né? Na prática, ele é terrivelmente usado. Ele é utilizado pelos pós-modernistas para interditar a presença de indesejados, incluindo os próprios identitários, incluindo aquelas pessoas que naturalmente teriam lugar de fala na discussão, no debate. Ele tem o mesmo problema de todo conceito que faz muito sentido, por exemplo, os conceitos, sei lá, de gaslighting e outros, né? Só que todos esses conceitos, ao mesmo tempo, eles podem ser terrivelmente mal usados. Um deles é o mansplaining, né? Sim, lógico. Vamos lá, vamos adiante. Até a próxima. Até a próxima. Beleza, grande abraço.